Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Hoje eu tenho mais um pergunte ao Rabino. Faz tempo que eu não recebo uma pergunta boa assim, que mereça ser respondida, que eu acho que tem relevância para todo mundo. Recebi do Marcos Sander, um membro muito querido da Brit Bracha, lá de Londrina. Tá? A pergunta dele é a seguinte: Rabino, qual é... Pergunta sobre Slichot, né? Agora começa o mês de Elul. Slichot são preces de perdão, mas qual seria a relevância desse costume recitá-las em Elul antes de Rosh Hashanah? Tá? Então, como eu prometi para ele, não só dando a resposta, mas estou dando crédito para ele também. Então, o negócio é o seguinte: Slichot são orações penitenciais, né, de pedir perdão, de pedir desculpa, que, dependendo, em judeus sefaradim, começam no mês de Elul, que é um mês antes do Rosh Hashanah, enquanto que os judeus Ashkenazim começam no Shabat. Espera que eu vou te dizer já. Ele acontece no Shabat antes do Rosh Hashanah. Tá? Ou seja, e também, obviamente, são recitadas entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Essas rezas, essas orações penitenciais, né? São rezas que, de uma certa maneira, elas são iguais, muito parecidas com as rezas do Yom Kippur. Ou seja, que esse período de Slichot, seja um mês inteiro, ou seja, só um período menor, um mês inteiro para os judeus sefaradim, um período um pouco menor para os judeus Ashkenazim, é como que uma preparação para o Yom Kippur. Porque é algo talvez tão importante, essa ideia de pedir perdão, que você tem que estar bom nela, né? Então, tem várias coisas que eu tenho para dizer. A primeira é a seguinte: no mundo de hoje, eu acho que é muito difícil as pessoas pedirem perdão. Sobretudo aqui nos Estados Unidos, você vê coisas assim como um político apronta alguma coisa, e ele não diz, eu errei, eu fiz mal. Ele diz, erros foram cometidos. Eles pagam, né, pessoas para aprender, para criar o discurso de uma maneira que erros foram cometidos. Não é eu errei, eu fiz mal, ou alguém da minha equipe fez mal. Não, erros foram cometidos, né? Então, eu acho que o que essas rezas penitenciais nos obrigam é a nós mesmos refletirmos no que fizemos, no que temos feito e tentar ser melhor, né? E sobretudo, né, acho que começando antes, né, começando anteriormente ao Yom Kippur, né, nos dá tempo da gente da gente não só pedir perdão, né, pedir perdão a Deus, mas sobretudo refletir sobre o que a gente fez de errado com as outras pessoas e tentar pedir desculpa para elas, tentar sobretudo, se você fez uma coisa ruim, tentar refazer, tentar pedir desculpa. Não é suficiente pedir desculpa. Se você me emprestou dinheiro e eu não paguei, não adianta dizer desculpa. Tem que pagar, né? Se você quiser ser legal mesmo, você fala, me empresta aqui por uma semana e um ano inteiro eu não paguei, você quer dizer, olha, desculpa, não paguei, não deu, mas agora tá aqui, eu tô pagando e inclusive deixa eu te dar, como é que chama no Brasil? Taxa Selic, o que for, né? Deixa eu te dar um pouco de juros. Talvez a pessoa diga que não, mas eu acho que é sua obrigação, né? Tentar, em inglês é to make amends, né? Ou seja, não só pedir desculpa verbalmente, mas quais são os atos que eu tenho que fazer para recriar essa relação, porque a relação fica rompida quando você falha alguém, né? Então eu acho que isso é importante, eu acho que é uma sacada bacana do judaísmo. A outra sacada que eu acho muito interessante é o seguinte: o judaísmo tem essa habilidade de realmente se focar nas coisas importantes. Então, por exemplo, qual a importância do Shabat? Né? Ou seja, muito mais do que, eu diria, descansar, né? Porque, curiosamente, nos tempos antigos, tem escritores greco-romanos que dizem que os judeus são vagabundos, eles não trabalham um dia de cada 7, né? Esse tipo de coisa. Então, a ideia não é essa. A ideia é você poder parar e
repensar o que você criou no mundo na semana que passou para se preparar para essa outra semana que entra. Né? Então, a grande sacada do Shabbat, diria eu, não, é muito mais do que somente o descansar, né? É a chance de recriar, de pensar, de ter pelo menos uma chance por semana de se pôr a pensar sobre o que eu fiz, como que eu atuei, como que eu devo atuar para a próxima semana. Da mesma maneira, já que arrependimento, né, o que nós chamamos de teshuvah, é algo tão importante, nós não deixamos o arrependimento amanhã Yom Kippur, tá bom, vamos arrepender amanhã. Não. Você tem um período, pode ser um mês, um pouquinho mais, pode ser ao redor de quase 2 semanas, né, dependendo quando cai, né, entre Sefaradim e Ashkenazim, para você realmente praticar esse arrependimento, para você pensar, para você ter oportunidade de fazer, não só pedir desculpa, mas fazer os atos que levam a desculpa com outras pessoas, para que você não chegue no Yom Kippur, fala, amanhã é Yom Kippur, vamos, agora eu me arrepender. Não, você já começa a se preparar, né? É algo tão importante, você começa a se preparar antecipadamente para poder fazer, para quando chegar esse dia especial, que é o dia do Yom Kippur, você poder realmente estar pronto para fazer a Teshuvah e, assim, de tal maneira que pelo menos uma vez por ano você está, teoricamente, né, limpo, começando de novo, né, porque você se arrepende do que você fez de errado, você tenta resolver suas questões com os outros, e normalmente é muito importante, isso é uma coisa que eu vejo muito no judaísmo, que às vezes eu não observo no cristianismo, é que tem gente, né, que muitas religiões têm a ver com Deus, não com os outros. E o que a nossa tradição diz é que contra os pecados, para os pecados contra Deus, se a pessoa se arrependeu, Yom Kippur perdoa. Porém, os pecados com os outros seres humanos, o Yom Kippur só perdoa depois que a pessoa te perdoa. Portanto, daí a relevância de você se dar bem com os outros, você procurar, né, normalmente não só pedir desculpa, mas fazer os atos para recompor, recriar a relação. Tá bom? Isso aí. Vou aproveitar então, né, já que estão perto das grandes festas, para dizer para vocês se houve algo que eu fiz, que eu disse, esses vídeos, nesse ano que passou, que te ofendeu, é porque você é sensível demais, você deveria ver um psiquiatra sobre isso. Tá? Dá um like aí, recomenda esse vídeo. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo sobre a Parashá.